Boa noite a todos. Estamos mais um Evangelho no Lar. Hoje nós vamos ler, dando continuidade ao capítulo 1. Nós vamos ler as instruções dos Espíritos, a nova era, item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido, não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento do qual Deus se serviu para fazer a sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo serviram para abrir os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque colocados em ação em toda a sua pureza, não teriam sido então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixariam de ser o brilhante frontispício da obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao seu estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade. Não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal qual oferecia a religião hebraica à época. Foi assim que os holocaustos falavam aos sentidos, enquanto as palavras de Deus lhes falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está sujeita que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade, suas precursoras, percorreram. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitações e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Graças a Deus. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861.
Então, meus irmãos, nosso querido irmão espírito israelita, o que ele quer dizer com essa passagem, com essas explicações, com essas instruções, é que lá atrás Moisés foi um espírito enviado de Deus para trazer o germe da fé ao povo hebreu, um povo ainda na sua condição de selvagem, em que as práticas religiosas eram feitas com base no holocausto, no sacrifício. O que seria o holocausto? Seria as desgraças, as formas de sacrifício humano, inclusive, que eram feitas naquela ocasião, né? De forma que tudo que representasse a divindade tivesse que ser, alguma vida tivesse que ser entregue. E nessa ocasião, Moisés, foi necessário que Moisés trouxesse os 10 mandamentos com várias regras proibitivas, porque aqueles povos só conseguiriam compreender a gravidade daquelas leis dessa forma. Não que hoje nós não tenhamos ainda esses resquícios, nós tivemos uma evolução, porém, os bons espíritos, os espíritos superiores, têm muitas dificuldades ainda de se comunicar conosco, de fazer com que nós compreendamos as leis de Deus. Porém, naquela ocasião, ainda tudo muito complicado, tudo muito difícil. Desse ponto de vista, foi necessário que Moisés trouxesse essas leis proibitivas, muito necessárias, e que fizeram conter o avanço da selvageria daquele povo. E com o passar do tempo e da sua evolução, então Deus mandou para nós, humanidade, o seu Filho, o Cristo, e que veio trazendo uma mensagem de paz através do seu evangelho de amor, a boa nova de Jesus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim sendo, essa mensagem de paz que Jesus trouxe para a humanidade e que se espalhou por todas as criaturas, trazendo a esperança, aquele povo desesperançado, como traz até hoje para nós, quando estamos desgastados pelas lidas da nossa encarnação. E Jesus, com seu amor infinito por nós, ele trouxe sua mensagem de paz, de amor, para que nós, ao invés de nos temermos a Deus, nós o amássemos e compreendêssemos o amor de Deus para conosco. E assim a mensagem desse Espírito elevadíssimo que nos traz aqui no Evangelho, no Espiritismo, é sobre a nova era. O que seria a nova era? E aí ele explica que os tempos são chegados, onde as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão determinados e designados por Deus. Isso quer dizer que nós precisamos evoluir, nós precisamos entender que se anda para frente, não olhemos o passado, apenas e tão somente para corrigir os erros que nós tenhamos cometido. Porém, nós necessitamos do progresso e estamos nessa grande oportunidade no planeta Terra, no planeta que hoje é de provas e expiações, mas que está passando por uma transição.
Então vejam, meus irmãos, a importância desta encarnação, a encarnação presente, em que nós estamos entre a expiação, as expiações e provas e a regeneração. Nós estamos envolvidos nesse processo e não é à toa, não é por acaso. Está tudo designado por Deus e nós precisamos evoluir. É esta a determinação a todos nós, amorosamente. Nós precisamos evoluir, precisamos entender com serenidade que é necessário que amadureçamos. Não há mais tempo para ficarmos nos lamentando, apenas dizendo e culpando a Deus por todas as nossas misérias humanas, inclusive quanto a perdas. Nós estamos aqui para este burilamento, inclusive quanto às nossas perdas, sejam elas perdas materiais, sejam perdas de pessoas queridas, porque vejamos, meus irmãos, não há perdas nesse sentido. Os nossos queridos, eles apenas trocam, viajam para uma nova vivência, uma nova experiência, da qual nós também poderemos participar no futuro. Para encontrá-los, nós precisamos ter essa esperança, a esperança do reencontro. Chico Xavier dizia que as lágrimas com a perda dos nossos queridos não podem ser lágrimas de desespero, de inconformismo, mas lágrimas tocadas de esperança. E, portanto, essa esperança é a esperança dada pelo Espiritismo, que, na verdade, na realidade, é a nossa terceira revelação. E por que a terceira revelação? Porque ela foi trazida não só por uma pessoa, não por uma única pessoa, mas por diversos espíritos em todos os cantos do planeta. E todas essas mensagens recebidas são iguais, todas elas trazendo a mesma verdade. Por isso, o Espiritismo é considerado a terceira revelação. E vejam, meus queridos irmãos, a importância da doutrina espírita, a consolação que a doutrina espírita nos dá quando nos ensina que a vida nunca cessa, que tudo que nós conquistamos no mundo, tudo que nós fizermos, estudarmos, amarmos e fizermos de bom ou de ruim, entre parênteses, a gente volta a esse assunto, nós vamos levar. Não vão morrer com o corpo físico, porque nós apenas trocamos de veste. Nós não somos a mesma pessoa física da encarnação anterior. Nós trazemos um novo corpo, para novas experiências. Portanto, essa consolação que o Espiritismo nos traz, nos coloca, nos deixa serenos, tranquilos quanto aos resultados que nós podemos produzir. Então, o que nós devemos fazer? O quanto é difícil, aí eu volto a falar da questão dos parênteses que eu acabei de falar. Quanto ao mal, nós também levamos. Então, vamos tentar não fazer o mal, porque, meus irmãos, nós fazemos o mal. Esse é fato. Quando nós pensamos alguma coisa ruim, quando nós temos ódio, raiva, quando nós desejamos alguma coisa, quando nós temos inveja, quando nós temos ciúmes, nós estamos praticando o mal, meus irmãos. E todos nós estamos inseridos nisso. E, portanto, nós todos precisamos consertar, corrigir esses malfeitos, para que quando nós desencarnemos, nossa conta de débitos pelo menos não seja tão alta como era quando nós reencarnamos. Porque o nosso objetivo
é seguramente voltar, vir, expiar, sofrer, ter esperança, corrigir e voltar para o mundo espiritual com um degrau a mais que seja na nossa evolução, não é? E aqui no planeta Terra nós estamos sendo avaliados, porque é na carne que nós, é somente na carne que nós temos condições de vivenciar determinados sofrimentos, determinadas dores, e com o, a misericórdia divina do esquecimento do passado, nós somos capazes de enfrentar uma nova vida como se ela tivesse zerada, sem as lembranças dos crimes que eventualmente tenhamos cometido, que seriam absolutamente impossíveis de serem vividas numa vida atual em que você é um novo ser, não é mesmo? Então, meus irmãos, meus queridos amigos, essas lições da noite de hoje, do nosso querido irmão israelita, nos mostra a importância de acordarmos, de abrirmos nossos olhos para a realidade. Nós não temos tempo a perder, não podemos perder tempo com as mesquinharias, não podemos perder tempo com reclamações. Temos que olhar para frente com fé, muita fé em Deus, fé nessa vida futura que nos aguarda daqui a algum tempo, e seguirmos nossos destinos, digamos assim, lembrando sempre de amar ao próximo como a si mesmos. Então, meus irmãos, olhe para os lados, quantos irmãos necessitados, mais necessitados do que nós na vida física, que podemos auxiliar de alguma forma, o que nós pudermos fazer, nós devemos fazer, não vamos deixar para depois. Eu não sei exatamente o que eu posso fazer hoje, mas se eu puder levar uma palavra amiga para alguém necessitado, se eu puder ser instrumento dos bons espíritos para boas resoluções, que seja, já estamos fazendo a nossa parte, já estamos trabalhando pela melhoria do planeta, melhora deste mundo e pela melhora de um irmão necessitado. Quantos nós vemos abandonados às ruas, às marquises, mães com filhos pequenos, senhores e senhoras, pessoas que não têm coragem sequer de mendicar. Eu digo mendicar no sentido de pedir a quem está passando que lhes dê um pão. Então, eles esperam pelo nosso olhar. Quantos meus irmãos estão nessa situação? E que nós tenhamos a sensibilidade de olhar para essas pessoas, e se nós, mesmo que nós não estejamos em condições melhores, tão boas, mas se nós estivermos numa condição melhor do que aquele irmão, alguma coisa nós podemos fazer. Alguma coisa, meus irmãos. Uma palavra amiga, um pão que a gente compre para aquela criança, aquela mãe, para aquele senhor, para aquela senhora, ou um gesto de amor, ou apenas uma oração. O que nós pudermos fazer é o nosso dever, meus irmãos. Então, vejamos a necessidade que nós tenhamos que ter para que nós cumpramos essa nova era, e que essa nova era reduza em nossas vidas ainda nesta encarnação. Nós não sabemos quando isso será operado, provavelmente nós não estaremos aqui, mas que sejamos instrumentos, pequenos operários desta iluminação do nosso planeta. Esta é a mensagem do nosso querido espírito israelita. Graças a Deus.
Agora, meus irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe nosso lar, que Jesus esteja em nossas casas nesse momento, que Jesus possa percorrer nossos cômodos, nossos quartos, sala, nossa cozinha, que Jesus possa estar conosco essa semana, que Jesus e os bons espíritos possam fluidificar essa água agora aberta para nós. E assim, Jesus, nós lhe pedimos, abençoe a todos nós, abençoe nossas casas, nossas vizinhanças, nossa cidade, Jesus, nosso bairro, nossas ruas. Que a luz do seu Evangelho chegue a todos esses lares, todas essas janelas iluminadas. Que o Evangelho, Jesus, chegue a todo o país, alcance o planeta e que ilumine a todos nós, Senhor Jesus. Que seja possível que nós sejamos capazes de compreender a sua mensagem de luz, a sua mensagem de amor, e que nós possamos transmiti-la a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor. Que nessas nossas lutas travadas conosco, para que nós sejamos melhores e que abandonemos o, entre aspas, homem velho, nós sejamos vencedores, Senhor. Com todas essas dificuldades, a gente sabe que o Senhor está observando e que o Senhor está do nosso lado, pegando em nossas mãos para nos levar. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui neste Evangelho maravilhoso, semanal, iluminando a todos nós. Agradecemos, Jesus, a sua presença em nossas casas e que nós possamos passar uma semana de muitas lutas em paz. Nós possamos trazer para as nossas casas o pão de cada dia e que nós possamos olhar para os nossos irmãos necessitados, que nós vençamos as nossas dificuldades e que estejamos aqui novamente no próximo domingo. Agradecemos, Senhor Jesus, a sua presença em nosso lar e pedimos-lhe a permissão para encerrar o Evangelho no lar desta noite. Graças a Deus.